Who could imagine that something so tiny, so protein-rich, could cause so much environmental havoc and provoke such a social crisis in the Brazilian Amazon? But it has. A new soy rush has been kick-started, and large-scale farm producers from all over Brazil are flocking to the Amazon forest in hopes of striking it rich with this golden crop. Yet all this comes at a price. Communities, mostly those found in the forest, are often violently expelled from their lands in the wake of this uncontrolled scramble to plant soy. For Brazil, it's all in the name of progress. Still, to ask those whom have been chased from their lands and have seen firsthand the ecological wrath which has followed in the wake of soy in the region of Santarém, this new cash crop in the Amazon has brought nothing but destruction and misery. Com a chegada dos sojeiros, com essa destruição do meio ambiente, a gente não prevê futuro assim melhor. Sinto-me ameaçada, porque as pessoas que estão de fora estão dizendo, olha, você vai morrer a qualquer hora. Eu pessoalmente vejo isso como uma prática até terrorista para a população amazônica. E a terra nua não tem como a gente sobreviver, nenhum animal sobrevive, o solo se acaba, né? Porque não aguenta. Acredito que daqui a 10, 15 anos, a região de Santarém, que era uma região que ainda se via um verde, futuramente você vai ver só aquele amarelo apenas de poeiras que você vai encontrar nessa estrada, porque você não vai encontrar mais mata por aqui por perto. No one can deny the Amazon's incredible ecology. The richness and wealth nurtured under the green canopy of this tropical jewel is well acknowledged, but far from understood. A biodiversidade amazônica tem sido muito decantada recentemente como a maior biodiversidade do planeta, e provavelmente isso é verdade. Located in South America, the Amazon basin spans 8 countries. The lion's share of this massive tropical rainforest, however, is found in Brazil. O número de espécies, a estimativa desse número de espécies, ela varia grandemente, porém é enorme. São milhares de espécies de árvores, né, diferentes, árvores grandes. São muitos milhões de espécies de insetos. Cada vez que se faz uma estimativa, o número cresce. A última que eu vi estava em torno de 30 milhões de espécies de insetos. Ou seja, é uma diversidade muito rica. Home to approximately 20 million and over 180,000 indigenous peoples, the Amazon is also rich in culture and tradition. As scientists learn more about this forest, they are also uncovering further proof as to how interconnected the Amazon is with the planet's ecology and climate. A Amazônia é responsável não só pela produção de 50% das chuvas que caem no interior da Amazônia, mas ela também é responsável por um bom volume de chuvas que caem em áreas extra-amazônicas. Yes, Amazonia is very important for the global climate because it's one of the major sources, global sources of water vapor in the global atmosphere. Actually, all the tropical regions around the globe are important source of water vapor, and they inject this water vapor to convection to high altitudes that is transported to mid-latitude places where it can be transformed into rain.
Over the last 3 decades, the forest has been under attack. Models of development have favored short-term gain over long-term conservation. As a consequence, an area the size of France has already been destroyed. If you deforested the Amazon basin, you could reduce the amount of and the flux of water vapor to more temperate regions affecting the hydrological cycles far away from Amazonia. Some scientists argue that the forest can be lost in as little as 30 to 40 years if destructive trends continue. For the global climate and global rainfall patterns, the consequences would be far-reaching. For example, south part of Brazil is a strong receptor of water vapor emitted from Amazonia, as well as all the Latin American regions. But there are modeling results that indicate that even the United States and Europe could be affected. It has a base in much of the food products you'd find at your local market, and it's a major component of animal feed. Given global population increases and a greater demand for meat and dairy products, soy has become the darling of international markets. Annual global production is skyrocketing. In 2003, it reached 186 million tons. In 2004, it's estimated to have reached 200 million tons. For the year 2020, it is predicted that soya production will reach 300 million tons per year. The main producers are the US, Brazil, and Argentina. Brazil and the US are now vying to be #1 in exports. Brazil has adopted a damn the torpedoes type attitude and is blazing ahead relentlessly, regardless of the environmental consequences, to see that their objective is met. O grande problema da soja no Brasil é que o Brasil continua sendo grande exportador de matéria-prima. O Brasil exporta grande parte da sua soja in natura, sem nenhum tipo de beneficiamento. Então, para se manter a arrecadação nos mesmos níveis e crescendo, né, do componente soja na economia brasileira, ela crescer, né, conforme a economia brasileira cresce, precisa se ampliar a fronteira agrícola, precisa se produzir cada vez mais. The latest figures from the Brazilian government show that the level of deforestation in the Amazon for 2004 was the second highest on record. Então, o desmatamento nos últimos 3 anos, né, em particular nos últimos 3 anos, vive um acréscimo assim importante. O grande vetor, o grande motor desse acréscimo de desmatamento é a chegada da soja na Amazônia e a expansão dos campos de soja na Amazônia. A chegada da soja na Amazônia é o resultado da globalização da economia brasileira. A soja que está destruindo essa região está indo fundamentalmente para a Europa, para os países da União Europeia. Holanda, Espanha, Noruega, Itália, Inglaterra, Bélgica. A China também tem um papel fundamental nesse processo, porque as exportações estão crescendo para a China, já atingem 18%. Agora, o que é mais impressionante é que todas as exportações de soja do Brasil, 30% já vem da Amazônia. E essa soja que está saindo daqui, está indo para a Europa para alimentar gado, porcos, galinhas e cachorrinhos de madame. The link today between Amazon destruction and soya expansion is clear, irrefutable, and well documented. However, it is not well understood among the general public. A study conducted by ICER, a Brazilian non-governmental organization, showed that the majority of the Brazilian population was well aware that logging is one of the principal activities furthering the Amazon's destruction. 90% in fact checked indiscriminate deforestation as the main culprit. O que você considera a maior ameaça para a floresta amazônica? Acho que a degradação, né, do meio ambiente, assim, como um todo, né? Essas madeireiras, por exemplo, né, aqui na Amazônia. Os madeireiros que não têm consciência do que fazem e derrubam as árvores para ganhar dinheiro e não pensam em plantar para crescer mais. Eu acho que é desmatamento da floresta, né? Acho que isso é uma ameaça. However, only 5% agreed that soy and agricultural expansion are threats. Os agricultores, eles
Eu acho que eles não fazem mal para o meio ambiente assim, plantando soja, porque da soja vem o óleo e essas coisas. Eu não acho isso muito ameaça. Não, eu acho uma coisa boa, porque a soja tem várias coisas para a gente comer, né? É uma coisa boa, sim, com certeza. Olha a prova de que era floresta. Polls and science aside, there are those who know all too well the problems associated with soy expansion in the Amazon. A soja, ela é legal, ela é rica em proteínas, mas a floresta, ela tem uma biodiversidade que ainda nem foi estudada e que ela pode gerar uma riqueza muito maior do que isto. E para o povo da terra. They are among the 20 million people who call this forest home. A soja está invadindo, está derrubando a floresta em toda a região de Santarém, de Belterra e dos municípios do Baixo Amazonas como um todo. Então é toda uma floresta, uma biodiversidade sendo destruída para dar lugar à soja. With an urban population of 270,000 and an additional 63,000 people living in rural areas, Santarém is Western Pará's main city and now the latest front line for soy expansion. O principal problema da soja na Baixada Santarena é a concentração fundiária. Para se produzir soja e ela ser economicamente viável, você precisa de grandes áreas. O que vem acontecendo nesse momento em Santarém são produtores vindo do Mato Grosso e do sul do país que compram ou grilam terras de moradores comunitários para transformar em lavoura de soja. Public land in this region cannot be sold. However, the federal authority, INCRA, can give out lots to settlers who are then allowed to live and work on the land. Settlers can obtain a legal land title to their lot usually after 10 to 15 years of use. When the land is in their name, they can sell if they wish. Lately, that is just what has been happening. Olha, o que aconteceu foi que o pessoal começou a sair, né? Chegou o falado progresso, né? Pessoas comprando as terras e com isso o pessoal foi começando a vender suas terras, achando que era ver o dinheiro e ir para outro lugar, que seria mais fácil. Isso está com 3 anos, eu acho. Aproximadamente 3 anos. Aí foi diminuindo, né, a população da comunidade. Quando um agricultor que tem lá 100, 200 hectares recebe uma proposta de 25, 30 mil reais pela sua terra, é um dinheiro que ele nunca viu e quase com certeza nunca verá na sua vida. Então é uma proposta tentadora. A terra do senhor lá, o que o senhor fez com ela? Eu vendi. Qual que era o tamanho da terra do senhor? 300 hectares. 300 hectares? Era grande terreno. E o senhor vendeu por quanto lá? 15 mil. Many like Francisco take the offer, leave the forest for the city, thinking life will be easier. However, after purchasing a tiny home, what little money remaining quickly disappears in the city. E que o dinheiro que recebeu não vai dar para se sustentar por muito tempo e com a escolaridade que tem, a possibilidade de arrumar um emprego é mínima. Food that used to be free and plentiful now needs to be purchased. With no money, survival becomes difficult. Tudo era fruta, era o feijão, era o arroz, era o milho para dar um pinto. Era tudo enquanto nós plantávamos. Farinha aí, nós tínhamos farinha aí à vontade, quando ele podia fazer. Graças a Deus lá era mais fácil por isso, né? E aqui tudo é novo comprado. Se o camarada tiver o dinheiro, compra. Se não tiver, pronto. Não planto nada, não crio nada. Nem a mulher nem cria, porque não tem condição. Small shanty towns like this one are appearing around the peripheries of Santarém at an alarming rate. Esse bairro aqui quase todo, gente que veio da colônia. Um bairro novo. É.
com 2 anos essa terra aqui. Cada dia vai aumentando mais. Está vendendo terra? Vende a terra e vem para a cidade, procurar uma vida melhor e onde fica nessa situação, né? Termina o dinheiro aí, fica nessa situação que fica arrependido, não tem mais jeito, né? É muito difícil. Não tem para onde andar, para onde vai. Deus livre. Um solzão muito quente, tudo se torna mais difícil aqui. Não tenho plano de ficar muito tempo aqui, não. Meus filhos não querem mesmo morar aqui. A vida se torna muito ruim assim. For those who don't yet have formal title to their lands or don't wish to sell, thugs and threats replace checkbooks as the new negotiating tools to acquire land. Geralmente, em relação à questão fundiária, é a expulsão desses trabalhadores do interior da Amazônia das suas terras. Então, quando chegam até a Procuradoria da República, é porque já houve ameaça dessa expulsão, normalmente de uma forma diferente que se dá, como por exemplo com o incêndio da casa dessas pessoas, ou então o incêndio de uma lavoura, joga-se semente de capim aonde tem a roça das pessoas. Geralmente é nessa forma em que se dá a ameaça primeira para que esse povo, essa população da floresta saia da área e deixe a área livre para essas pessoas ocuparem. Simplesmente disseram para eles sair de dentro da casa que era deles, que a área era deles, que eles não tinham mais nada. Queimaram a casa e destruíram um bocado do que ele tinha, que não, né? Quando ele foi lá comigo, que voltou, eles tinham queimado. It was Eizinho's father's home that was burnt to the ground. The family had moved here over 36 years ago. Until recently, they planted manioc and pepper among fruit trees for a living. Life was peaceful in the region until the soy boom started. Foi agora 2004, foi horrível, eles queimaram essas... Dia 5, 6 e 7 de novembro de 2004, eles queimaram 20 casas de companheiros aqui, né? Humilharam, pegaram ele na roça, disseram, empurrando com espingarda. Outros eles ficaram de lado, eles assistindo queimar as coisas deles na casa. Nós vivemos aqui um tempo de um terror, de uma coisa horrível. Eu já soube a notícia de que meu barraco já tinha sido destruído, minhas coisas não deu para tirar nada, né? E quando eu retorno, eu me deparo com um desastre, né? Que tudo perdido. Janaita has had 2 homes burnt to the ground over the last 3 years. Both Janaita and Eizinho has filed multiple complaints with all the relevant authorities, but to no avail. Although still determined to stand their ground, they both live in fear. Não tenho segurança de andar na cidade, assim, tranquila, de eu chegar lá. Eu ando sempre com medo, olhando para os lados. Aí a gente fica até, né, preocupado porque a gente tem família, né? Possa que atinja a gente, mas possa que pegue um filho, uma coisa da um irmão, né? E essa situação ainda não acabou. E a gente vê nossos companheiros da zona rural, trabalhadores rurais, perdendo suas terras, às vezes até mandado por sojeiros também, invadindo áreas, tomando as casas, queimando casas, sem que as pessoas que fazem isso sejam punidas. Parece que ainda está na força dos grandes ainda, né, para destruir os pequenos. E nós, da região do oeste do Pará, que não queremos em nenhum momento esse tipo de violência, nós queremos terra para trabalhar, queremos vida digna neste país. Por isso que nós estamos aqui. Given the threats, land grabbing, and violence, communities are doing their best to organize and communicate to the world what is happening in the Amazon and in their backyards. However, in one of the most violent regions of Brazil,
making too much noise is one of the quickest ways of attracting even more problems. Então, toda vez que nós temos um obstáculo causado pela população local para que esse projeto não se desenvolva naquela comunidade X ou Y, se tem morte de trabalhadores rurais, se tem morte de lideranças sindicais na Amazônia. Porque, do ponto de vista jurídico, eles não têm como ganhar a causa, porque a terra é considerada como terra da União e, portanto, destinada à reforma agrária, destinada aos trabalhadores rurais, aos ribeirinhos, aos povos da floresta. Então, como não tem possibilidade jurídica também de ter a reversão, de ter essa terra em seu domínio, a única solução é a violência. Há muitos conflitos por causa disso, conflitos e ameaças, né? Muitos companheiros e companheiras nossas são, de fato, heróis e heroínas porque não temem essas ameaças. There are heroes in Pará. Communities that have ended up victorious, even when confronted with violent opposition. In February of 2005, the Brazilian Minister of the Environment, Marina Silva, was in Porto-de-Mós, about 3 hours away from Santarém, to meet one particular group that refused to give up. The minister was there to announce that the government had noticed and decided to act upon this community's 5-year fight to create an extractive reserve. The reserve, called Green Forever, will be a community-managed area of land designated solely for sustainable land use practices. O INCRA vai estar colocando dinheiro à disposição para a melhoria das moradias das comunidades num valor de mais de 18 milhões de reais. Ao todo são 22 milhões que estarão entrando esse ano dentro da reserva para a implementação e efetivação da reserva. Celebrations were brought to a halt when the minister was interrupted with devastating news. Eu já estou sabendo. It was a painful reminder to all of how people fighting for sustainable development in the region sometimes pay the ultimate price. A história se repete. Aos meus 28 anos de idade, eu vi perder o meu amigo Chico Mendes. Aos meus 47 anos de idade, eu estou vendo assassinar uma mulher, uma freira, que defende a vida, que defendeu os pobres e que contrariou o interesse daqueles que acham que são os donos do mundo. Mas o mundo não tem dono. Sister Dorothy Stang, an environmentalist, human rights advocate, and nun, was gunned down in the small town of Anapu. Dorothy was 73 years old. Ela lutava a favor de um modelo em que os pequenos agricultores tivessem direito à floresta, tivessem direito a áreas de produção onde poderiam desenvolver atividade sustentável. E isso se contrapõe direto com esse grupo de empresários da soja, madeireiros e pecuaristas, que são contra esse novo modelo, porque o novo modelo é um modelo que espalha a renda, ele não concentra a renda. E ela foi assassinada porque o modelo que ela defendia começou a incomodar as pessoas que veem a floresta como um obstáculo, que são incapazes de pensar que a floresta em pé, bem manejada, pode dar rendimentos maiores do que o gado, do que a produção de grãos.
esse desenvolvimento seja, na verdade, verdadeiramente sustentável. E eu acredito que ela morreu por isso. Hoje, a região é a campeã nacional de trabalho escravo e campeã nacional de morte dos trabalhadores rurais no Brasil. Era preciso também preservar para que nossos filhos, nossos netos pudessem conhecer um pouquinho daquilo que nós conhecemos e estamos vivendo. Viva a vida! Viva a vida! Acaba a impunidade! Acaba a impunidade! Viva a floresta! Viva a floresta! E viva a morte! Viva a morte! Soy was first introduced to Brazil in 1882. At the time, agro-engineers believed that soy would never threaten the Amazon rainforest due to climatic limitations and poor soil conditions. They were wrong. Então a soja ela veio entrando pelo Mato Grosso, pelo sul do Mato Grosso. Então não é à toa que o Mato Grosso é hoje responsável por quase metade do desmatamento total na Amazônia. With the development of new soya varieties, plantations rapidly expanded north into the once inhospitable tropical states of Brazil. Between 1995 and 2004, the area cultivated with soya increased by 77%. Então, bom, tudo isso tem uma razão importante, a presença de pelo menos 3 grandes multinacionais, que é a ADM, Bunge e Cargill. Elas são responsáveis por pelo menos 60% de todo o financiamento da produção da soja. For Santarém, their problems began when one of the big 3 decided to take up residence in this small Amazonian city. Então, bom, a região de Santarém é uma outra região exemplar, assim, a gente pode dizer, em termos de expansão da cultura da soja. Por 2 razões. Uma, que a região já tinha uma pecuária instalada. Uma segunda razão é que é uma região que tem grandes manchas de cerrado. E um terceiro fator importante, que foi a construção pela Cargill de um porto graneleiro na região de Santarém. A Cargill é o maior grupo privado de commodities agrícolas do mundo. É uma empresa de capital americano que trabalha com grãos e é hoje a principal empresa no fomento a atividades agrícolas na floresta amazônica. Era uma preocupação nossa, eu entrei com ação há 4 anos atrás, quando esse porto tentou se estabelecer em Santarém, para que não tivesse o estabelecimento daquele porto sem antes um EIA-RIMA, sem antes que tivesse um estudo do impacto ambiental que aquilo traria, não só para o porto em si, mas para a região. Cargill arrived in Santarém amidst a flurry of controversy and scorn. Under Brazilian constitutional law, the construction of the Cargill facility required a federal environmental impacts assessment. When asked to follow federal procedures, Cargill chose to contest the requirement in the courts. After 4 years of challenges, the Court of Final Instance ruled unanimously against the multinational. However, the port had already been constructed. O porto da Cargill em Santarém não é legal. Então se estabelece um empreendimento estrangeiro na região, de grande porte, sem que fossem respeitadas as normas ambientais que não só as leis falam no Brasil, mas que a própria Constituição do Brasil manda. Although already in operation, in 2004 a federal judge in Santarém ruled again that the multinational must conduct an environmental assessment. Cargill has again appealed. The case is pending. E ela se instalou ali e atraiu
centenas de produtores para a Baixada Santarena sem que nenhum estudo prévio acontecesse. Não existe nenhum estudo mostrando a viabilidade econômica e ecológica da soja na Baixada Santarena. O que acontece lá, no momento, é o maior experimento ao ar livre do mundo. Porto da Cargill, por exemplo, tem Santarém já há uns 3, 4 anos atrás, que era nome do progresso para a cidade, mas que progresso trouxe até hoje? Empregos que traria para a cidade, que empregos trouxe até hoje? Então, o que nós consumimos está faltando, está acabando. E o que está sendo produzido no lugar daquelas frutas, que é a soja, que são os grãos, eles são levados para fora da região. Quer dizer, o progresso que está chegando é um progresso para fora, para exportação, para pagar dívidas que nós não fizemos. O pessoal, todo mundo sabe que ela não traz, que a soja não trouxe desenvolvimento, não, para os pequenos, não. É uma agressão extremamente grave contra as futuras gerações que vão se desenvolver aqui na região. Nós estamos acabando, nós estamos colocando embaixo recursos financeiros que nós ainda não conhecemos, que nós ainda não temos, não sabemos a potencialidade deles. E estamos acabando sem ao menos termos estudado. Isso é um crime extremamente grave contra as próximas gerações que vão se desenvolver nesta região. To show their anger at Cargill, in 2004 the Women's Association of Santarém, along with other community groups and environmentalist organizations such as Greenpeace, joined forces to peacefully protest against the magnet in the region attracting so much misery. As groups protested out front, Greenpeace activists scaled the building in an attempt to unfurl a banner labeling Cargill a forest destroyer. Então o objetivo da manifestação era esse, mostrar o que a Cargill estava promovendo na região de Santarém. E quando chegamos lá, já vimos os companheiros do Greenpeace lá em cima, né? No prédio da Cargill. Então ficamos solidários, aplaudindo, né? Era isso mesmo, porque a gente não tem ainda essa força toda, né, para fazer isso aí. Foi um dia difícil. Foi um dia quente. O Greenpeace teve 9 ativistas detidos, né? Um cameraman e um fotógrafo sofreram violência física. Tá bom, eu vou desligar, calma. Quem te pediu pra vir pra cá tutelar a gente, senhor? Pessoas do Greenpeace foram ameaçadas naquele dia. Nós fomos agredidas violentamente pelos sojeiros, né, que estavam lá. Uns 4 ou 5 rapazes fortes, né, homens Rambo, né, foram para cima das mulheres, bateram mesmo nas mulheres. E a gente viu nessa hora a forma como os grandes tratam os pequenos. As activists were held in detention, rumors circulated that there was a group of soy farmers awaiting their release from prison to continue the violence that they had initiated earlier. Quantos anos os trabalhadores do campo levarão para gerar outros 5 meses? Another community protest, which at the time was marching through the streets of Santarém, after learning this news immediately veered off their route and towards the police station to ensure the safety of the activists. Existiam mesmo entre 20 e 25 produtores de soja e simpatizantes dos sojeiros em frente à delegacia. Com a chegada da multidão, eles se dispersaram. Tem mais vida, nossa vida em Deus seria mais amores. Ó Pátria Amada, idolatrada, salve, salve. E foi muito emocionante, foi muito bonito. Os ativistas, alguns não brasileiros, né? E eles saindo e serem recebidos pelas pessoas cantando o hino nacional,
gritando fora da Cargill, fora daqui, e aplaudindo, reconhecendo que eles tentaram mostrar o que a Cargill faz naquela região. E na união das entidades, das organizações, no apoio das grandes entidades, das grandes ONGs que fazem também esse trabalho em relação ao meio ambiente, em relação aos direitos humanos, a nossa Amazônia ainda possa resistir a esses projetos que vêm trazer a morte. Nós queremos vida para o nosso povo. E a terra é vida. A terra é mãe. Essa entrada da soja, ela é ainda muito mais danosa, muito mais grave para a Amazônia do que foi a entrada da indústria madeireira. Muito mais grave. Bom, no caso do Pará, no caso do Mato Grosso, quer dizer, a razão óbvia é a fragilidade assim, da presença do Estado. O Estado Federal. O Estado Federal é o grande ausente. A soja, ela beneficia pequenos grupos, os sojeiros, os produtores, enquanto a população fica sem nada. Tem um potencial de riqueza imenso que precisa ser melhor conhecido, precisa ser melhor usado, mas que para que possa ser conhecido e usado, precisa antes disso ser protegido. O governo precisa chegar na Amazônia para acabar com a política do fato consumado. Precisa ter uma política clara para as comunidades que vivem da floresta. Caso contrário, essas comunidades vão ser expulsas das suas terras, a floresta vai ser destruída e tudo vai virar um imenso campo de soja. A Amazônia precisa de governo hoje. Nós queremos vida para o nosso povo. E a terra é vida. A terra é mãe.